Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aí, peço que crie que não gostei. Eu vou dar continuidade falando ainda sobre Mercúrio retrógrado, né? No dia 27 de setembro. É o mês de Ano Novo Judaico, então temos 50 dias pela frente a partir do dia 6. 50 dias que é meio que sabático. É meio que você orar e agradecer, tá? Porque as energias elas estão bem tensas no universo. Porque é um ano de Geburá, tá? É um ano inteiro de julgamento. É um ano em que a energia de Marte estará muito em evidência. Vou fazer em outro vídeo falando mais sobre isso. Por enquanto, eu vou falar de Mercúrio, né, que é aspecto ascendente, Lua em Virgem, e o ascendente em Mercúrio com Lua, né? Não vou dizer que aspecta tanto o Sol, mas o ascendente e Lua em Mercúrio será aspectado com assuntos do passado, renovação, assunto com irmãos. Alguém pode ter dinâmica com o irmão também. Aí você tem que ver o mapa, né? Mercúrio fala de documentos. Ele ficará retrógrado dia 29, como eu falei, ele vai aspectar a casa de Libra, né? Então, assunto de habeas corpus para o nosso Brasil. Mercúrio também retrógrado a 25 graus. Toda a segunda metade do mês ele fará uma quadratura, gente, com Plutão e um trígono com Júpiter. Esse trígono é positivo, eu não vou dizer que é ruim. Para quem está com processo na justiça, ele começa a andar. O legal é isso, tá? Esse trígono aqui. Agora, a partir do dia 27, nós teremos os assuntos de Mercúrio a 27, a 25, como falei, ele aspecta, ele ficará retrógrado no grau de Saturno. Todo mundo sabe que Saturno é o grau dele, é o grau de velhice dele. Então aqui já é um Mercúrio mais amadurecido, as leis mais amadurecidas. Talvez aspecte criança, vou dizer criança, né? Entre 15, 16, 18 anos. Alguma coisa ligada também a criança, nessa faixa de idade, poderá, a gente vai presenciar aí até outubro, tá? É porque é uma coisa assim bem que difícil na casa de Libra, é uma coisa de ar, é uma coisa que pode você ver algo muito difícil. Assim, um jovem de 16, 18 anos fez algo, é complicado, isso pode ocorrer. Mas também tem coisas que nesse grau de Saturno fala de pessoas idosas, pessoas de idade, e que gosta de algum tipo de prazeres não corretos. Vou falar nesse sentido, acho que dá para entender, né? Então, como ele ficará na casa de Libra, então ele vai falar que vai jogar esse tema para essa casa. Essa casa, dentro da justiça, esse tema virá em pauta. Mas também fala de habeas corpus, tá bom? Fala de julgamento. A casa de Libra é a casa do julgamento. E já acho que eu já passei bem tudo, né? 27, Mercúrio retrógrado, né? Vamos ver o que mais no grau de Saturno. Ele também fala de Mercúrio em Libra, fala de pequenas viagens, mas fala muito de justiça e fala de uma certa ambição mental. Você que tem esses ascendentes, como eu falei, veja a casa que Mercúrio, você tem Mercúrio. Essa casa no seu mapa, ela será mais desenvolvida e trabalhada, tá bom? Vamos supor que você tem Mercúrio na casa 12, né? Retrógrado, ele fala assuntos de saúde e imunidade. É uma dica. Então é bom você ver onde você tem Mercúrio aí. Porque por o ascendente Leão, por exemplo, vamos supor, né? É uma casa que eu considero difícil para o ascendente Leão, entendeu? Porque todos nós estamos chamados de um planeta matador, correto? Então é bom saber. Eu, por exemplo, a minha casa, o Mercúrio ficará logo no início da casa 1, né? Então eu já sei que eu vou trabalhar o eu, a pessoa em si, tá bom? E também eu poderei ver alguns temas do passado. Assunto ligado às leis, como ambição mental, com parentes também você pode lidar. O Mercúrio retrógrado, vocês podem ficar atento ao apagão. Teremos apagão em algum lugar do mundo. Ah, mas toda vez que Mercúrio fica retrógrado é isso? Não. Ele fala de fraudes na lei. Ele vai trazer temas do passado que houve fraude pela lei, porque ele ficará na casa de Libra. Então ele já está mostrando isso. O Mercúrio, no grau de Saturno, ele está mostrando houve fraude pela lei. Tá bom? Isso eu vou falar aqui do nosso país, o país que eu vivo, tá bom? E no modo geral também. Porque o Mercúrio no grau 25, ele está falando, Saturno a gente sabe que ele ordena as coisas mais críticas e severa e demorada. Ele está nesse aspecto mostrando, como ele também está mostrando um gosto peculiar de homens mais velhos por pessoas mais jovens também. Espero que entenda. Na casa de Libra, ele não está falando só desses assuntos de habeas corpus de justiça.
Ele está falando também de uma ambição mental. A relação com o parente, então você olha o seu carro, desse mês de setembro, final de setembro e outubro, haveremos de ter um apagão. Em algum lugar do mundo haverá um apagão, aqui no Brasil, notoriamente, mas em outros lugares também. Até porque o Brasil também ele tem uma energia muito divide, né? Mas enfim, pega um pouco a nossa casa aí, a casa de trabalho do nosso país, né? Casa das relações exteriores. Então, vai pegar a casa de relações exteriores do Brasil. Então, vai ser um aspecto feio e de relações internacionais. Mas o positivo é que o Brasil pode reaver acordos do passado, porque a casa 7 do nosso país, nós temos Escorpião na casa 7. Então a casa de serviço, o Brasil pode rever assuntos do passado, em termos de economia, acordos aí, assinaturas internacionais, coisa que já foi assinada, vou botar 15 anos, 20 anos. Então isso vai ser revisto novamente aí, talvez, como processo de desenvolvimento econômico. Então, o Mercúrio retrógrado nem sempre ele é ruim, ele vai estar com 100% de força de Rahu em touro, então os aspectos que será mais de economia, porque o Urano está em touro, né? Então, o Mercúrio ele pega a energia de Urano, é isso aí, então rever assuntos da nossa economia, assunto da pátria, né? Que a casa seja bem assunto da pátria, casa da nossa rotina de todos os dias. Além de forma pessoal você lidar com parentes e documentos em Libra, ela fala também de você rever algumas dinâmicas da sua vida, seus relacionamentos de forma pessoal e de forma coletiva também, tá? Porque os assuntos coletivos ele tem de influenciar a tua vida e a minha, querendo você ou não. É como a gente lida com isso. Agora vamos ver também que ele pode trazer um medo de pensar. Mas Mercúrio fará também um aspecto com Júpiter que fala de leis, documento, habeas corpus, como eu já falei, né? E de novas ideias. Tem aspecto positivo, eu não vou dizer que tudo é ruim, mas vamos lidar com algum apagão pelo mundo, alguma dinâmica, assunto de criança. Crianças mesmo que cometem algum ato também de feio de se falar, né? Para não dizer termos negativos, adolescente cometendo atos negativos, eu vou falar assim. Isso é visto pelo Brasil e pelo mundo quando Mercúrio está retrógrado, sendo que ele está retrógrado na casa do aspecto de Saturno. Então, ele está falando aqui mais de leis e documentos que serão revistos no nosso país, na nossa constituinte, a Constituição. Tem uma pessoa que falou, nossa, que você falou. Falei, é importante, filha, a pessoa ler a mensagem e entender. A forma como a pessoa fala é menos importante, porque tem tanta gente que fala tão bonito e é mau caráter, as pessoas têm que perceber mais isso, sabe? Notar mais o caráter da pessoa, enquanto você está se preocupando com coisas tão pequenas. É por isso que muitas pessoas não crescem, não saem da sua zona de conforto. E essas energias que estão chegando para o Brasil e para o mundo é uma energia de crescimento. Então, veremos coisas difíceis realmente com crianças. É um mês que eu diria para os pais olhar mais para os seus filhos, tomarem conta, porque assunto ligado à criança também virá. Assunto também vai ser um boom pela internet. Tá? Essas configurações, ela fala de apagão, tá? Visto que o Urano está em touro. Então, pela oposição de vento, você sabe. Então, pode ocorrer um apagão muito grande. Se você for viajar, olhe seus documentos, a sua bolsa, a sua papelada. Agora, quem está com processo na justiça pode ser que seja chamado a rever o processo, a desenvolver, pode ter uma dinâmica muito positiva. É de acordo com o mapa individual. Agora, pelo mapa do nosso país, o Brasil pode rever alguns acordos. A postura vai mudar, tá? Porque essa configuração da casa 7 de Libra, o Mercúrio retrógrado no grau de Saturno, está falando que a postura do nosso país vai mudar. Eu não estou me tendo cautela com o que eu vou falar, porque para eu não. Principalmente Mercúrio, né? Quando Mercúrio ficar retrógrado, então, as pessoas têm que ter muito cuidado com o que fala na rede social, tá? Para não receber um puxão de orelha. Então, eu vou me reservar de falar o que eu iria falar, tá bom? Gratidão e namastê.